Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um boletim do mercado NBB, isso mesmo. A gente tinha falado, né, no último que provavelmente não ia acontecer a semana, mas a gente pensou em vocês, então a gente está gravando aqui. Vai acontecer o boletim do mercado NBB e tem muitas novidades para a gente poder falar. E comigo aqui, como sempre, grande Lucas Rocha. E aí, Lucas, como é que você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um boletim. As equipes seguem se movimentando e vamos aqui repercutir no espaço que nós temos essas mudanças e o que elas impactam também em termos de mercado e também em termos de qualidade para as equipes que estão contratando e perdendo, né? Porque se uma equipe se movimenta, outra acaba sofrendo também com esse assédio que os jogadores vêm tendo. Pois é, Rocha, pois é. E nesse ato, acho que a maior contratação, a gente até falou no último boletim, lá no finalzinho, foi do Brandon Robinson pelo rubro-negro. Brandon Robinson sendo anunciado de forma oficial, o Flamengo então faz uma boa contratação do americano. Até no programa Fala Souza, que vai sair ao decorrer da semana também, eu falo bastante sobre o Brandon Robinson, mas, Lucas, como é que você avalia essa contratação do rubro-negro, principalmente para repor a saída do Marquinhos? O Flamengo precisava de uma resposta, Felipe, uma resposta não só para o seu torcedor, mas uma resposta para o mercado também. E o Brandon Robinson, ele é um jogador cotado como um dos melhores da América do Sul já há algum tempo. Desde que ele retornou da China, teve um namoro com o Bauru Basquete, não deu certo naquela oportunidade, e ele fechou com o Quinça. E essas temporadas que ele fez pelo Quinça foram realmente impressionantes. Mas é algo que eu abordei no Twitter e nós até já falamos por aqui também nos nossos boletins, que é esse perfil do Brandon Robinson, né? Ele é um cara meio egocêntrico, né? Um cara que sempre pensou no que ele poderia fazer e não no que a equipe pode fazer. Então, eu não sei se vai ser uma contratação certeira dentro deste perfil que o Flamengo tem já há algum tempo constituído, não só pelo técnico Gustavo De Conte, mas por toda a estrutura de basquete que o Flamengo vive. Mas, sem dúvidas, em termos midiáticos, o Flamengo deu uma resposta impactante após ter perdido o Marquinhos e pode não parar por aí, né? O Flamengo ainda tem algumas indefinições e, de repente, encaixam mais um outro nome de impacto no meio disso tudo. Com certeza, e essa é a ideia do rubro-negro, né? Não parar por aí. A tendência é que o Flamengo, sim, se reforce. Flamengo que também anunciou algumas renovações, a do Franco Balbi, do Olivinha, do Gustavo De Conte e uma contratação do Vitor Faverani. Rocha, as renovações, eu acho que não surpreende ninguém. Acho que todo mundo já sabia aí. Quem acompanha os boletins, as nossas lives também de resenha sobre basquete nacional, já sabia que ia acontecer essas renovações. Agora, Vitor Faverani, a gente também já falava aqui nos boletins, eu também já citei algumas vezes, do Flamengo contar com ele. Como é que você observa essa contratação? Lembrando que o atleta vem de 2 lesões graves nos 2 joelhos. Como que você observa? Você acha que é uma aposta ou você acha que o Flamengo acertou em cheio nessa contratação? É uma tremenda aposta, né, Felipe? Porque nós estamos falando de um jogador que não entra em quadra profissionalmente desde abril de 2018. Mas é inegável a qualidade técnica do Vitor Faverani. E a motivação que ele vem para essa temporada também é algo impressionante. Então vamos aguardar para ver dentro de quadra qual Vitor Faverani nós teremos. Talvez não seja aquele jogador das últimas temporadas em que ele conseguiu jogar com as características que ele tinha. Aquele Vitor Faverani era fabuloso, né? Um jogador que tinha uma presença muito forte de jogo interno, mas uma mão muito boa, né? Um arremessador incrível. Ele conseguia arremessar de várias formas, não só com esse arremesso parado. Muitas vezes o passe era ruim, mesmo assim ele armava muito bem esse arremesso para matar a bola. E eu sempre gostei muito do Vitor Faverani.
Mas agora, com esses 3 anos em que ele ficou parado, a readaptação a uma partida profissional de basquete, ela é bem complicada. Então, o torcedor do Flamengo vai precisar de muita paciência. Não é aquele fator assim, Felipe, que o Faverani é um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa, e se ele jogar 50% do que ele já jogou, ele vai deitar e rolar no NBB. Eu não vejo por aí. Para mim, ele vai precisar de um tempo para adaptação, mas pode sim ser um jogador muito importante para o Flamengo, que também já tem o Mineiro, né? Já tem o Olivinha, já tem alguns jogadores que são pilares, né? Que sempre foram pilares das últimas equipes do Flamengo. Então, quando você tem um jogador que já conhece a metodologia de trabalho, para encaixar outro da mesma posição, que tem um bom perfil, como é o Vitor Faverani, não é tão complicado assim como na situação do Brandon Robinson. O Brandon Robinson já é um outro caso, né? E eu já dei opinião anteriormente com relação a ele. Boa. Outro time que também começou a se agitar no mercado nacional foi o do Minas. O Minas, que já tinha contratado Renan Lenz e Mike, e renovado com o Shaquille Johnson, Felipe Queiroz, Thiago Dias, e também já feito um acordo de buyout com o Gui Santos, o Minas agora também vai para o mercado e contrata Gui Deodato, quer dizer, que retorna ao time mineiro e traz o argentino Facundo Corvalán. Rocha, contratações pontuais. O Minas ainda deve ir no mercado buscar um pivô móvel, que seja mais ágil e ajude a equipe do Léo Costa. Você não quer falar, mas tem tudo para ser o Faca Pinheiro, é isso mesmo? Pois é. Eu não quero falar, mas já falou. Então, interessante o fato do Minas contratar também um estrangeiro, né? Perdeu o David Jackson, perdeu o Parodi e traz Facundo Corvalán, agora de forma apurada, né? Isso. Não, eu brinquei aqui sobre o Facundo Pinheiro, não tenho nenhuma informação com relação a ele estar fechando no Minas, mas encaixa nesse perfil, né? De jogador, um pivô mais móvel, um pivô com arremesso. O Facundo Pinheiro, né? Faca Pinheiro, fez uma ótima Liga Sul-Americana pelo Instituto Córdoba. Eu lembro bem, você estava também, Felipe, no Rio de Janeiro, naquela semifinal de Liga Sul-Americana, que o Instituto era a única equipe argentina e o Instituto ganhou dos 3 brasileiros. Ganhou do Flamengo, ganhou do Bauru e ganhou do Minas. E naquela oportunidade, o Instituto fez a final da Liga Sul-Americana contra a Franca, perdeu 2-1 aquele playoff melhor de 3. Mas eu gosto dessa montagem do Minas. É um time bem diferente da equipe que nós vimos na temporada passada. Vai ser um time muito ágil, jogando muito em transição, não tenho dúvidas disso. O Léo Costa tem uma ideia muito clara de jogar com 2 armadores boa parte do tempo nesta próxima temporada. E isso vai ser possível porque ele tem 2 jogadores bem diferentes. Alexei e o Corvalán são jogadores que se completam, na verdade. Porque enquanto o Alexei gosta desse jogo de transição, esse jogo de velocidade, o arremesso de média distância, o pick and roll também é um ponto forte do jogo do Alexei, o Corvalán, ele já é um pontuador mais nato assim mesmo, ele é um 2-1 na verdade. É um cara que consegue limpar a quadra para o armador fazer o seu trabalho de armação. E, além disso, ele também tem um passe muito bom. E quando você joga com jogadores que têm um bom passe, fica muito facilitado o seu trabalho. E o Minas vai andar em torno desses 2 jogadores. Tem o Shaquille Johnson, que também é um pontuador nato. Vai ter 2 jogadores de muito volume ofensivo nessa transição, que são os Guis no plural, né? Tanto o Gui Santos como o Gui Deodato. O Gui Santos ainda tem aquela situação indefinida, pode ir para a Europa, pode ser draftado também. Isso é uma situação que ele vai debater com certeza com os agentes dele, com a diretoria do Minas. Mas enquanto isso, né, enquanto a gente pode contar com situações claras, ele ainda faz parte do elenco, que será completado por, como você já disse, pelo Renan, pelo Mike e também pelo Felipe Queiroz, que já fazia parte do revezamento do Minas na última temporada. Boa.
E trazendo já um bastidor, pelo menos 2 equipes da NBA já entraram em contato com a equipe mineira para poder saber sobre o Gui Santos. Uma delas seria o Utah Jazz. Então vamos ficar de olho qual vai ser o desenrolar. Acredito que o Gui Santos não vai agora para o draft. Claro, se tiver muitas informações, e aí eu acho que até o agente dele, que é o Ayrton, que representa, na verdade, Ailton, né? Hã? Ailton, né? Ailton Ailton. Tesh. Isso, Ailton Tesh. Eu errei então o nome. Mas que é um cara que consegue colocar brasileiros lá, né? O próprio Didi tá lá, também representado por ele. Lembrando que eles estão treinando nos Estados Unidos. Felício, Raulzinho, né? Os brasileiros que estão na NBA, Sim. todos eles pertencem à agência do Ailton. Isso, e nos Estados Unidos está treinando Gui Santos, Didi e Vinícius Lúcio também, que é outro brasileiro, jovem brasileiro, que também está tentando entrar no draft. Eu acredito que o Gui Santos não vai agora. Só se, claro, o teste tem muito mais informação que a gente, e experiência também do que a gente, souber de algo a mais, e aí manter o nome. Mas a tendência é ele voltar. Mas o network é importante nesse momento, então por isso que ele foi para lá. Agora, vamos falar de outra equipe, o Rocha. Aqui paraibana, a Unifacisa, que na temporada passada moveu multidões, deixou todo mundo ali animado. Meu Deus do céu, a Unifacisa entrou rápido no mercado, contratando todo mundo. O pessoal brincava. Se digitar, a Unifacisa contrata, dessa vez, contratações mais pontuais, mas eu acho que uma montagem talvez um pouco mais coesa. A gente até trouxe também no Esporte do Basquete, no nosso site, a gente trouxe em primeira mão as contratações do Kevin Crescenzi, André Góes, do Jimmy, Gerson também pode estar indo para lá, deve estar fechando por lá, e a Unifacisa anunciou nesta quarta a contratação de Trevor Gaskins, que estava no 15. Bom jogador, armador, que tem dupla nacionalidade, né? Joga assinando a seleção do Panamá. Jogador que é interessante e que vai ajudar muito essa equipe paraibana. Como é que você observa essa movimentação da Unifacisa? Lembrando que a Unifacisa também pode estar fechando com o Guilherme Ubner. Lembrei agora que também a gente publicou isso no Esporte do Basquete. Como que você observa essas movimentações da equipe comandada pelo César Guidetti? Um novo time, a gente pode basear dessa forma porque a Unifacisa dispensou todos os jogadores da última temporada, ninguém vai renovar na Unifacisa para a próxima, e o Cezinha está montando um time do zero. E eu gosto muito dessa movimentação de trazer o André Góes, eu já falei até aqui sobre isso, porque o André é um jogador que faz várias posições, então ele te resolve o problema de várias formas. E além do André, a Unifacisa conseguiu especialistas de defesa, como são o Crescenzi e o Jimmy, jogadores que vão ajudar o time a ter volume. Conseguiram um pontuador muito importante como o Trevor Gaskins, um jogador com carimbo internacional, um jogador que fez a diferença nos últimos anos dele de Argentina, não só no Quinça, mas também no Olímpico La Banda. Ele jogou muito basquete na equipe do Olímpico La Banda, que é comandada pelo Léo Gutierrez, aquele ala pivô que gostava de matar a bola de 3 pontos. O Gaskins foi muito bem por lá. Eu lembro claramente de um jogo contra o Botafogo na Liga Sul-Americana, que ele foi muito bem, né? Foi um baita duelo dele com o Jamal naquela oportunidade. E no garrafão tem jogadores explosivos, né? O Gerson tem uma característica muito forte de pick and roll, né? Jogador com uma boa vitalidade. O Antônio vem crescendo muito, vem com confiança. E o Guilherme Ubner, além dele ter uma presença interna boa, né? Ele também é um bom arremessador de 3 pontos. E a Unifacisa, na temporada passada, ela tinha uma certa dificuldade com esses jogadores internos nos arremessos longos. Tudo bem que o João Vitor até em algum momento passou a arremessar, Leozão, Paranhos, mas eles são jogadores muito mais internos do que o Guilherme Ubner. O Guilherme Ubner é sim um arremessador confiável, e hoje em dia você ter um pivô com essa habilidade de, além de jogar dentro e jogar fora também, é algo que abre muito espaço para a equipe atacar.
Verdade, verdade. A Unifacisa realmente está remontando a sua equipe e é uma remontagem até bem coerente, como eu disse aqui mais cedo. Agora, o time do César Guidetti tem trabalho aí para poder também arranjar um ala, né? Ala pivô. Agora, Rocha, é o seguinte, quero saber de você, Bauru. Você trouxe informação para a gente também no Esporte do Basquete sobre a contratação, não renovação, contratação do Guerrinha, né? O acerto, que essa novela estaria chegando ao fim. E a gente já está vendo contratações acontecendo por lá. Fala um pouquinho desse Bauru, que deve estar acertando com o Bright, e já perdeu o Deodato, né? Deve estar fechando mesmo com o Hetzheimer e com Alex. As pessoas já até perguntam, será que a Hetzheimer fica depois dessas contratações, dessa remontagem? E tem contratação bombástica no Bauru também, né? Você trouxe contratação ali que abalou o mercado nacional do Igor e do Danilo Penteado, aí São Paulo, que também acerta com a equipe do Bauru, vai jogar LDB, mas deve treinar também com os adultos. Como é que tá por aí, ô Rachá? Situação dura, né, Felipe? Até porque o Bauru perdeu a sua base da temporada passada. Se a gente for pensar no quinteto inicial que começava por Bauru, Alexei, Gui Deodato, Alex Garcia, Gabriel João e Tairone, Bauru perdeu 3 destes 5 jogadores. E também perdeu o Zach Graham, perdeu o Dikembe, que eram peças importantes desse revezamento. E agora, depois do acerto com o Guerrinha, o Bauru Basquete vai precisar entrar no mercado de uma outra forma, com outros olhos, aproveitando quem ainda está disponível. E foi essa situação que colocou também o Bright na alça de mira do Bauru Basquete. Já é uma negociação que vem sendo tratada desde o fim de semana. Hoje, até na hora do almoço, eu comentei no programa que nós temos aqui na Rádio Jovem Pan Bauru. Eu falei sobre essa questão do Bright, que estava muito próximo realmente. E é um jogador que fez uma boa temporada, foi uma grata surpresa na equipe do Fortaleza Basquete Cearense. É um armador de baixa estatura, é verdade, mas ele é muito rápido, ele tem uma mudança de direção boa, talvez encaixe nessa forma que o Bauru Basquete tem pensado a sua nova equipe. Mas o time ainda precisa de pelo menos mais um ala, pelo menos mais um jogador da posição 4, e essas contratações precisam ser certeiras, porque caso contrário o Bauru Basquete vai cair de patamar para a próxima temporada, algo que a diretoria não imagina, com certeza, né? Apesar das dificuldades, apesar de ter perdido a Gocil, que é uma patrocinadora master da equipe, foi uma patrocinadora master nessa última temporada, o Bauru Basquete ainda tem a ambição de continuar brigando por essa faixa entre os 4 primeiros na tabela de classificação. Você falou do Igor e do Danilo, eles estão certos sim para jogar a LDB, também vão integrar os treinamentos da equipe adulta e principalmente ali no Campeonato Paulista, eles devem ter espaço para jogar também, para entrar em quadra pelo time adulto. Mas é aquela velha questão também, né, Felipe? O Bauru Basquete está tendo que contratar esses 2 jogadores porque o time não tem categorias de base. Eu valorizo muito o trabalho que é feito no Bauru Basquete em termos sociais, mas ainda não é um trabalho competitivo, né? Não é um trabalho que te forma jogadores para a equipe adulta como era anteriormente. Então o Bauru Basquete tem que montar um time de LDB também, tendo que contratar. E dentro da possibilidade, surgiu a oportunidade de trazer esses 2 jogadores que não seriam aproveitados pelo São Paulo na próxima temporada. Boa, aí você falou do Campeonato Paulista, temos novidades, né? A gente vai ter o Rio Claro disputando o Campeonato Paulista com o Fernando Pena comandando. A equipe também vai jogar a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB. Agora, até um colega seu também, da Jovem Pan, de Rio Claro, procurou a gente, vou até dar uma olhada aqui. Léo Bauer. Isso aí, para não ser injusto. Que fala da possibilidade do Rio Claro jogar o NBB, né? Ele até manda para mim aqui que o Sérgio Domenes, lá da LNB, o Álvaro Cota, também diretor comercial e de marketing da LNB, estavam lá em Rio Claro. Então, será que tem essa possibilidade?
fizeram um meeting, né, com patrocinadores da cidade. Eu acho isso muito legal, Felipe. Essa é uma parte da Liga Nacional que é muito importante. Eles fizeram um evento desses aqui em Bauru também. E é muito importante levar o basquete a esses patrocinadores. Eu falo sempre aqui, Felipe, que você precisa cortar o cordão umbilical com o poder público. E o projeto em Rio Claro, hoje, ele ainda é muito atrelado ao poder público. E, de repente, se você encontra um patrocinador em potencial para te sustentar uma associação, quando eu falo associação, entendam que é um grupo de amigos que se juntou para ter um time de basquete. É assim aqui em Bauru, é assim no Pato Basquete, é assim em Franca, mas tem o combustível do SESI muito forte, é assim em Mogi também. Uma associação, ela é diferente de um clube social, como são Minas, Paulistano, Pinheiros, e totalmente diferente desses clubes mais massificados, como são São Paulo, Corinthians e Flamengo. Então, esse trabalho de uma associação, ele é muito pautado em cima de patrocinadores. E quando você tem apenas um patrocinador, o seu risco é muito grande desse patrocinador sair e na temporada que vem você precisar desativar. Acho muito legal esse retorno do Rio Claro. Ainda é um retorno humilde. Eu apurei a informação que o time nesse momento tem um orçamento de R$50 mil por mês, vai montar para o Campeonato Paulista e vai montar para a LDB e vai tentar ganhar um gás nesse orçamento para conseguir jogar a Liga mais uma vez. Lembrando que Rio Claro tem o direito associativo, a popular franquia, já constituído na Liga Nacional de Basquete. Então, não precisaria entrar em fila para participar da competição. E mais uma só sobre Campeonato Paulista. A fórmula de disputa vai ser alterada nessa temporada, porque serão 10 equipes, todos contra todos, em turno e retorno na primeira fase. Então se preparem, amigos. Será uma procissão, 18 jogos na primeira fase, e depois os playoffs, certamente ali envolvendo primeiro e oitavo, segundo e sétimo, terceiro e sexto, quarto e quinto, e assim caminharemos no Campeonato Paulista de Basquete 2021, não tão esvaziado como foi o Campeonato Paulista 2020. O campeonato esvaziado, na verdade, é o do Rio de Janeiro, né? O Paulista tá muito bom, pô. Rio de Janeiro é sofrimento, arranjar 10 equipes aí é um sofrimento para poder jogar. Então, é boa movimentação do Rio Claro, vamos ficar de olho. O Mogi também anunciou que vai jogar LDB com a sua base, o que é bem legal, né? O trabalho de reestruturação que está sendo feito por lá está sendo bem interessante. Alguns nomes antigos saíram, e o pessoal que está lá está fazendo um trabalho bem interessante, né, Rocha? Como é que você está observando esse Mogi, que já anunciou algumas renovações, com o próprio Wesley Mogi, Douglas Santos, e a contratação do Lucas Lacerda e a renovação também do Guilherme Lessa. Como que você observa esse trabalho de reestruturação do Mogi? Super necessário, né, Felipe? Porque Mogi nos últimos anos, com todo o respeito, era uma bagunça, né? Você não conseguia encontrar um futuro dentro da equipe na forma como estavam gerindo as coisas. E essa relação entre prefeitura e clube também estava bastante conturbado. Então, o Mogi, trouxe o Renato Lamas, que é um cara que tem um conhecimento diretivo também, montou já alguns projetos de basquete em Ribeirão Preto, também tinha uma participação muito importante na Winner Limeira, né, quando o Limeira desativou o Renato, depois de ele ter parado de jogar, era o diretor por lá, trabalhou depois da saída do Vanderlei Mazzucchelli, que hoje está em Bauru, ele trabalhou na CBB também, então o Renato é um profissional capacitado para capitanear essa mudança de mentalidade que o Mogi Basquete passa hoje. Eu não tenho dúvidas, conhecendo também o caráter do Renato, que vai ser um projeto muito justo, um projeto muito sincero. Eu tenho X, eu vou pagar X para você. Não adianta eu te prometer 2X, sendo que eu não vou cumprir. Mas já é um trabalho que, infelizmente, pega uma herança muito grande de uma administração ruim
e que vai ser comprometido sim nessa temporada, tendo que custear tudo que ficou pendurado de outras temporadas. E uma informação do Mogi importante também, ainda nesse cenário de renovações e contratações, é que o Mogi está perto de renovar com Wesley Castro. Ainda não está 100%, mas eles estão próximos, sim, de conseguir essa renovação com Wesley, que era um jogador muito quisto no mercado. São Paulo queria, Brasília queria, Bauru, depois de ter acertado com o Guerrinha, queria também, mas o Wesley está muito próximo de renovar com o Mogi. É uma questão de definir algumas pendências que ainda existiam para ele permanecer por lá. Uma situação muito parecida, né, Felipe? Quando o Fuller no Corinthians é acertar o que ficou para trás e eles continuarão nas suas mesmas equipes na próxima temporada. Pois é, você lembrou muito bem do Fuller, é bem a situação do Fuller, né? Pagar o que deve, para depois a gente pensar no futuro, acho que é o mínimo que se espera, na verdade. Corinthians, que não deve se mexer muito, né? O Corinthians já está praticamente montado, né, Rocha? Como é que você observa essa movimentação do Corinthians, que a gente já falou do Diego Figueiredo, Pedro Nunes, Lucas Pipoca, Malcolm Miller, o Carbonari está renovando por lá também. Paranhos pode chegar pela equipe corintiana. Como é que você observa esse movimento do Corinthians, que ainda pode contar com o Fuller, né? Depois dos acertos da temporada passada. Como é que você observa essa movimentação do Corinthians e se vai chegar mais alguém por lá? Eu não acredito muito na chegada de alguém de impacto, né? Eu até acredito que venha mais um lateral, mas alguém com perfil diferente, né? Alguém com perfil de composição, até porque eu imagino Fuller e Malcolm Miller como os alas titulares dessa equipe, assim como Diego Figueiredo será o armador também. E a continuidade de alguns jogadores é muito importante, né? O Corinthians vai ter o Fuller, muito provavelmente, deve ter também o Renato Carbonari, o Lucas Pipoca, o Pedro Nunes, que foram jogadores que atuaram bem na última temporada. E o Corinthians vem fazendo um trabalho muito legal de base com o Galvani, né? E isso vai frutificar no adulto, com certeza. Se na temporada passada esses garotos não tiveram, apesar de terem jogado o Campeonato Paulista, depois a sequência ficou um pouco complicada para eles, agora nesta temporada, com o Léo Figueiredo no comando do time, o Léo tende a utilizar mais esses jogadores da Lacqua, Vitor, o JP de Paula, né, irmão do Jorginho, o Ludwig, né, que é o pivô, o Ian, que é um ala, um 3 e 4 também, bem, que impressiona pela força que ele tem, também pela envergadura. São jogadores que podem ser utilizados também para completar esse elenco do Corinthians, mas vai ser uma temporada de dificuldades para o Corinthians também, como praticamente todo mundo ali desse pelotão intermediário da tabela de classificação. Boa. E para a gente tentar fechar aqui um pouquinho já esse boletim, que está bem amplo, por sinal, São Paulo. São Paulo que podia ter o Wesley Castro, como você já adiantou aqui para a gente, né? O Wesley está mais perto, talvez, de renovar com o Mogi do que ir para São Paulo. Como que você observa esse time do tricolor paulista, que mesmo contratando, deve anunciar ali Marquinhos depois que acabar o seu período de contrato, né? O seu contrato anterior com o Flamengo por lá. Como é que você avalia esse trabalho de São Paulo? Se pode surgir mais algum outro nome de impacto? Porque o torcedor são paulino, se você entra no Twitter, ele não é o mais feliz, né? Então, traga alguma alegria para esse torcedor ou tire logo qualquer chance de alegria desse torcedor para as próximas semanas, Rocha. É muito legal esse envolvimento, né, Felipe? O torcedor do São Paulo, que nos últimos anos sofreu bastante no futebol, é verdade, conquistou recentemente o Campeonato Paulista, mas é muito legal esse envolvimento do torcedor com o basquete. Isso é importante para a marca, importante demais para a modalidade também.
E é uma torcida muito exigente. E se eles cobram muito do futebol, vão cobrar muito do basquete. Mas o São Paulo tem um time praticamente montado. Falta, sim, um jogador nessas posições 4 e 5, nessa vaga que poderia ter sido preenchida pelo Wesley. E o São Paulo tem, sim, um gás para contratar um jogador de impacto e também tem espaço, tanto no elenco como espaço de jogadores estrangeiros também. Porque se a gente for pegar esse elenco do São Paulo, tem o Bennett, tem o Chamel e tem o Tyrone. Então falta um quarto estrangeiro ainda nesta conta e poderá ser, por que não, um jogador nessa condição, né? Um pivô ágil e que consiga dar uma opção ao São Paulo diferente do que Tyrone e Caio Torres dão. O Tyrone, ele tem passado nos últimos anos um processo de mudança dele, né? De jogar mais perto da cesta, mais um cara pesado mesmo, sem tanta transição. Então, eu acredito que o São Paulo ainda traga mais um jogador aí das posições 4 e 5 e que tenha um impacto para ser titular. O Caio Torres foi contratado? Sim, mas o Caio Torres, ao meu ver, será um jogador de revezamento. Boa, boa. Caio Torres, na verdade, veio para o lugar do Gerson, né? Gerson acabou saindo, o Gerson era reserva do Lucas Mariano. Caio Torres vem para substituir a saída do Gerson, né? Que deve estar acertando com a Unifacisa. Rocha, mais alguma outra novidade que você quer contar aqui que seja pontual para a galera ou a gente pode encerrar? Olho no paulistano, Felipe. Olho nessas movimentações do paulistano, porque a gente pode se surpreender com a contratação de um armador para o paulistano nos próximos dias. Por enquanto é isso. Boa. Então eu trago aqui olho no Fusaro e no Léo Demétrio, porque o que corre nos bastidores é que Léo Demétrio pode sim sair do Flamengo. Será que vai? Eu não sei. Mas pode sair do Flamengo e o Fusaro ainda não acertou para onde vai. Paulistano pode ser uma boa? Lembrando que o mercado europeu praticamente não abriu ainda, né? As ligas estão terminando agora, pouquíssima movimentação nos times da Europa até aqui. E os dois têm passaporte. Os Por dois, isso, a sua lembrança do mercado europeu. Vamos ficar de olho. Brasília, nada. Cerrado, ainda nada. Cerrado confirmou o Stefano Perotti, né? Até foi confirmada essa contratação, mas ainda nada. No próximo boletim, vai ter movimentação, provavelmente nos próximos dias, então a gente vai trazer um boletim sempre atualizado para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilhe, comente aqui, traga aqui a sua opinião, o que você achou das contratações do seu time. Falta alguém? Provavelmente eu vou ler aqui nos comentários que alguém de Franca vai reclamar que está faltando um jogador por lá. Que está faltando um atleta por lá que pode contratar mais alguém. Alô, pessoal de Franca, coloquem a barba de molho por enquanto, porque, por enquanto, o time é esse. Pois é. O time é esse. E é um bom time, tá? Um ótimo time. Então não reclame. Baita time, pô. Não é qualquer time. Pois é. Não é qualquer equipe que tem praticamente a seleção do último NBB, né? Se a gente for pensar nos jogadores que foram eleitos os melhores da última temporada, praticamente todos fazem parte desse elenco de Franca. Jorginho tá, David Jackson tá, o Marquinhos está também. Enfim, Lucas Dias, o Marquinhos não, né? Marquinhos São Paulo. Mas Jorginho, David Jackson, Lucas Dias e Lucas Mariano fazem parte do elenco de Franca. 4 dos 5 4 dos 5 da seleção do campeonato. É isso. Pessoal, agradeço mais uma vez todo mundo que acompanha esse boletim até o final. Semana que vem tem mais boletim e agora eu não estou mentindo para vocês, não. Só a semana que vem mesmo. E semana que vem começa conteúdo especial sobre a seleção brasileira. É isso mesmo. Eu, Rocha e o Vitor Sarvas, analista de desempenho, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, os desafios que vai encontrar lá em Split, na Croácia, nesse pré-olímpico. Será que a gente tem chance? Será que a nossa chance é grande ou pequena para chegar nas Olimpíadas? A gente vai falar bastante sobre isso, com também falas dos jogadores que estão lá treinando na Polônia. Não vou querer me meter a dizer o nome da cidade, porque não dá.
mas estão lá treinando a Polônia. Então, vai ter muita coisa boa por aí na semana que vem. Fiquem de olho. E é isso, pessoal. Até a próxima.